Ela colou o rosto na vidraça suja, achando que ia flagrar uma ladra. O que viu do outro lado do vidro fez a mulher mais orgulhosa daquela região inteira levar a mão à boca e desabar num choro que ela não chorava havia 20 anos. Dona Mércia tinha dinheiro, tinha terra, tinha a maior granja do município. Mas naquele fim de tarde, espiando pela janela empoeirada da casa velha dos fundos, ela descobriu que era a mulher mais pobre de todas, porque tinha jogado fora, sem saber, a única coisa que o dinheiro nunca compra de volta. Dona Mércia tinha 34 anos e um nome que abria porta na região toda. A granja dela era a maior dali, daquelas que a gente avista de longe, pela fileira de galpões compridos, brancos, alinhados como soldado em forma. Era ovo que não acabava mais. Caminhão entrava de madrugada e saía cheio, dia sim, outro também. Os vizinhos diziam que Mércia tinha mão de ouro para o negócio. O que ninguém dizia, mas todo mundo sabia, é que ela tinha o coração trancado a 7 chaves desde que o casamento dela ruiu. O marido foi embora e levou junto o pouco de macieza que ainda restava naquela mulher. Dali para frente, Mércia virou só trabalho e silêncio. Acordava antes do sol, fiscalizava galpão por galpão, conferia ração, conferia caixa e tratava todo mundo com a mesma frieza educada de quem não quer ninguém perto demais. Os empregados respeitavam, mas ninguém ali ousava chamar aquela casa grande de lar. Lar tem cheiro de comida e som de risada. Aquela casa tinha cheiro de cera no assoalho e um silêncio que pesava. No meio daquela criadagem toda, tinha uma mulher diferente, Aparecida, magra, de mãos calejadas, uns 50 anos bem vividos no rosto. Trabalhava na casa havia pouco tempo, fazia o serviço calada, não se metia em fofoca, não reclamava de nada. Chegava cedo, cumpria a obrigação direitinho e quase não falava da própria vida. Quando perguntavam de onde ela vinha, Aparecida só sorria de canto e desconversava. Era o tipo de pessoa que a gente leva tempo para entender. Daquelas que falam pouco porque carregam muito. E foi justamente o silêncio dela que começou a incomodar Dona Mércia. Antes de eu continuar, me conta de onde está assistindo. Vamos ver para onde nossas histórias estão viajando nesse Brasilzão sem fronteiras. Reparou primeiro num detalhe besta. Toda tarde, mais ou menos na mesma hora, quando o sol já caía meio amarelado por trás dos galpões, Aparecida sumia. Largava o que estava fazendo, ia até a cozinha, preparava uma xícara de chá com todo o cuidado do mundo e desaparecia por quase 1 hora. Voltava depois como se nada fosse, retomava o serviço e ninguém perguntava nada. Mas Mércia perguntava. Por dentro, ela perguntava muito. Na minha vida de estrada, eu aprendi uma coisa. Quando a gente perde a confiança nas pessoas, a gente começa a enxergar ladrão em toda sombra. E o orgulho ferido é o pior dos conselheiros. Foi esse conselheiro que sentou no ouvido de Dona Mércia. Começou a desconfiança. Aparecida sumia para quê? Aquela xícara de chá ia parar onde? Mércia, que controlava cada centavo daquela granja, não suportava a ideia de ter alguma coisa acontecendo debaixo do nariz dela sem o seu conhecimento. E as outras empregadas, sentindo o ar pesado, trataram de jogar lenha na fogueira. Foi na cozinha que a coisa esquentou. Mércia chegou de mansinho e ouviu, sem querer, 2 das moças cochichando. Uma dizia que a Aparecida andava levando comida escondida para fora da granja. A outra emendou, com aquele sorrisinho venenoso de quem gosta de confusão, que talvez a tal xícara de chá fosse só desculpa, que a Aparecida devia ter um homem escondido naquela casa velha dos fundos e que ia se encontrar com ele toda a tarde quando achava que ninguém via. Mércia ouviu tudo parada, encostada no batente, e aquilo entrou nela feito espinho.
Não que ela acreditasse de imediato, mas a semente do veneno já estava plantada. Roubo, mentira, traição da confiança dentro da própria casa dela. Para uma mulher como Mércia, que tinha feito do controle a sua única religião, não havia ofensa maior. Naquela noite, ela não dormiu direito. Ficou rolando na cama, a cabeça fervendo, e quanto mais pensava, mais raiva sentia. Ela tinha dado emprego àquela mulher, tinha aberto a porta da sua casa, e era assim que era retribuída? Com sumiço, com segredo, com mantimento desaparecendo da despensa? Porque agora, pensando bem, parecia mesmo que faltava coisa na despensa. Um pão aqui, um resto de comida ali. Ela jurava que faltava. E aqui eu preciso te dizer uma coisa, com toda a humildade de quem já errou muito na vida. Não gosto de dar palpite, mas nesse caso, eu acho que Dona Mércia não estava com raiva de Aparecida, não. Ela estava com raiva de si mesma, de uma ferida velha que ela tinha enterrado e fingia que não existia. Só que a gente não enxerga isso quando está no meio da tempestade. A gente só enxerga depois. Os dias seguintes viraram uma vigília. Mércia passou a observar. Aparecida com o canto do olho, fingindo naturalidade enquanto fiscalizava os galpões. Anotava na cabeça o horário exato em que a moça largava o serviço. Reparava na xícara, no jeito cuidadoso com que Aparecida segurava aquilo, como quem carrega coisa preciosa. E reparou também que, quando o sino do fim de tarde batia, Aparecida saía mais apressada que o normal, olhando para os lados, como se tivesse medo de ser seguida. Aquilo só fez crescer a suspeita. Gente que não tem o que esconder não anda olhando por cima do ombro. Num desses dias, Mércia resolveu provocar. Encurralou Aparecida na cozinha, no fim da tarde, bem na hora em que a moça preparava o tal chá. Perguntou, com aquela voz fria e cortante que ela usava para desmontar gente, para onde é que ela levava aquele chá todo santo dia. Perguntou se a despensa andava sumindo coisa. Perguntou, no fundo querendo que a moça gaguejasse, que se entregasse. Mas Aparecida não gaguejou, só baixou a cabeça. Apertou a xícara contra o peito, ficou um instante calada e respondeu baixinho que era assunto dela, que não fazia mal a ninguém e que pedia perdão se aquilo incomodava a patroa. Mais nada, nem uma palavra a mais. E aquele silêncio, aquela recusa mansa de explicar, deixou Mércia furiosa, porque não há nada que enlouqueça mais o orgulho do que uma porta que se fecha na nossa cara sem barulho. Naquela mesma noite, depois que a casa toda dormiu, Mércia fez uma coisa que não fazia havia anos. Abriu uma gaveta velha no fundo do armário do quarto. Uma gaveta que ela mantinha trancada de propósito, para não ter que olhar para dentro dela. Tirou de lá um maço de papéis amarelados, fotografias antigas, cartas, e entre aquelas lembranças, um retrato desbotado de uma mulher mais nova, de avental, sorrindo na porta de uma casa simples. Mércia ficou um tempo longo olhando aquele retrato. O queixo dela tremeu, mas ela respirou fundo, juntou tudo de volta, fechou a gaveta com força e trancou outra vez. Tem dor que a gente prefere trancar a encarar. E ela trancou, mas alguma coisa já tinha se mexido lá no fundo, feito brasa que se assopra sem querer. No dia seguinte, ela acordou decidida. Chega de provocar, chega de perguntar. Ela ia descobrir com os próprios olhos. Naquela tarde, quando Aparecida pegasse a xícara de chá e saísse rumo à casa velha dos fundos, Dona Mércia ia atrás, em silêncio, escondida, até o fim. Custasse o que custasse. Ela não fazia a menor ideia de que, do outro lado daquela vidraça empoeirada, esperava por ela a maior surpresa e a maior dor da vida inteira dela. A tarde demorou a chegar naquele dia.
Dona Mércia fingiu trabalho a manhã inteira. Mas o relógio dentro do peito dela batia mais alto que qualquer sino. Ela rondava os galpões, sem ver direito o que via, esperando só uma coisa: a hora em que a Aparecida largaria o serviço e pegaria a tal xícara de chá. E enquanto esperava, andando entre as fileiras de gaiolas e poleiros, Mércia passou por aquilo que ela conhecia melhor que a própria casa: a granja. O império que ela construiu sozinha, no suor e na teimosia, depois que o marido foi embora. Milhares e milhares de galinhas, num zunido baixo e constante, naquele cheiro forte de ração e de vida amontoada. E aqui, deixa esse velho tropeiro te contar uma coisa, porque bicho é o assunto que eu mais entendo nessa vida. A gente olha para uma galinha e acha que é o animal mais bobo do terreiro. Engano. A galinha é um bicho de uma organização que assustaria muita gente. Na vida de estrada, eu aprendi a respeitar elas. Toda criação de galinha tem o que o povo antigo chamava de ordem do poleiro. É uma hierarquia, uma fila de respeito. Tem a galinha mandona, que bica primeiro e come primeiro. E tem as outras, cada uma sabendo o seu lugar na escada. Não é briga à toa, é lei. E quem cria sabe que mexer nessa ordem é arrumar confusão no galpão inteiro. A galinha poedeira, essa que enche os galpões de Dona Mércia, é fruto de muita seleção ao longo dos anos. As de pena branca, mais levinhas, botam aquele ovo de casca branca. As de pena avermelhada, um pouco mais pesadas, botam o ovo de casca marrom, aquele que o povo gosta de chamar de ovo caipira, mesmo quando não é. Por dentro, te garanto, é tudo a mesma coisa. A cor da casca não muda nada do alimento, muda só a cor da pena da mãe. E que alimento, meu amigo! O ovo é dessas dádivas simples que a gente despreza de tão comum. Tem proteína da melhor qualidade, daquelas completas, com quase todos os pedacinhos que o corpo da gente precisa para se sustentar. É comida de pobre e de rico, de criança e de velho. Sai barato e alimenta forte. Já vi, no meu tempo de estrada, família inteira atravessar tempo difícil, graças a um galinheiro nos fundos do quintal. E não pense que é coisa pequena, não. Esse negócio de ovo no Brasil é uma das maiores forças do campo. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABEPA, o Brasil fechou o ano de 2025 produzindo mais de 62 bilhões de ovos. 62 bilhões, você ouviu bem? Quase tudo isso, mais de 98%, fica aqui dentro mesmo, na mesa do brasileiro. A gente quase não exporta, porque a gente mesmo come tudo. E come cada vez mais. A mesma ABPA mostra que o brasileiro passou de 269 ovos por ano em 2024 para perto de 288 ovos por pessoa em 2025. Faz a conta. É mais de um ovo a cada 2 dias, para cada boca desse país. E olha o tamanho da virada. O Instituto Ovos Brasil aponta que, lá em 2015, o brasileiro comia umas 190 unidades por ano. Em 10 anos, esse número quase dobrou. O ovo, que já foi visto com má fama, voltou a ser respeitado como deve. Tanto que o Brasil entrou pela primeira vez na lista dos 10 países que mais consomem ovo no mundo e está entre os 5 maiores produtores do planeta. A maior parte sai do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, do Paraná, do Mato Grosso. Granjas como a de Dona Mércia, espalhadas por esse Brasil, alimentando gente que ela nunca vai conhecer. Era esse o reino dela. Um reino de galpão branco e ovo sem fim. Um reino que valia uma fortuna. E mesmo assim, naquela tarde, todo aquele dinheiro não valeu de nada para aplacar a inquietação que roía o peito daquela mulher. Bateu o sino do fim de tarde. E lá foi Aparecida. Mércia viu de longe a moça entrar na cozinha, preparar o chá com aquele cuidado de sempre,
e sair pela porta dos fundos com a xícara segura nas duas mãos. Esperou um instante para não ser notada. Depois foi atrás. O sol caía amarelo, comprido, jogando sombra longa no chão de terra. Aparecida caminhava sem pressa em direção à velha casa dos fundos, aquela construção antiga que ficava lá no fim do terreno, meio escondida atrás de um pé de manga, e que ninguém usava havia tempo. Mércia seguia atrás, escondendo-se na cerca de madeira, no tronco das árvores, o coração batendo um tambor. Ela já ensaiava na cabeça as palavras duras que ia gritar. Já via a cena. A moça com o amante, ou com o saco de mantimento roubado, e ela, Mércia, surgindo no meio para fazer justiça. Deixa eu parar a história um segundo aqui com você, porque essa parte eu conheço na carne. Eu já segui muita trilha na vida, achando que ia encontrar uma coisa, e encontrei outra completamente diferente. Já cheguei em Porteira com o peito cheio de raiva e saí de lá com o peito cheio de vergonha da minha própria raiva. É das piores sensações que existem. Descobrir que a gente julgou errado. Que a gente, lá no fundo, era pior do que a pessoa que a gente acusava. Eu sei o peso dessa caminhada que a Mércia fazia naquele instante, mesmo que ela ainda não soubesse. E te digo, é uma caminhada que a gente faz uma vez só e nunca mais esquece. Agora segura aí comigo, que o pior e o melhor vem agora. Aparecida chegou na velha casa, empurrou a porta de madeira e entrou, sem desconfiar de nada. Mércia esperou alguns segundos e chegou perto da janela. O vidro estava sujo, embaçado de poeira e tempo. Ela limpou um pedaço com a manga da blusa, encostou o rosto na vidraça e olhou para dentro, pronta para o pior. E o pior nunca veio. Veio outra coisa, muito mais pesada. Lá dentro, naquele cômodo humilde, iluminado só pela luz fraca que entrava por uma fresta, tinha uma cama velha encostada na parede. E numa cama, deitada, frágil, pequenininha debaixo das cobertas, estava uma anciã. Uma velhinha de cabelo branco ralo, de pele fina como papel, de olhos cansados, e Aparecida estava debruçada sobre ela. Não com a pressa de quem cumpre obrigação, não, com a ternura de quem ama. Aparecida ajeitava o travesseiro embaixo da cabeça da velha com um cuidado de mãe. Acomodava a coberta nos ombros dela. Sorria para ela um sorriso que Mércia nunca tinha visto naquela mulher calada. Um sorriso de luz. E com toda a paciência do mundo, levava a xícara de chá até os lábios da anciã, devagarinho, soprando antes para não queimar, limpando depois o canto da boca dela com um paninho dobrado. Era isso. Era esse o segredo. Não tinha amante. Não tinha roubo. Tinha uma mulher cuidando de outra, escondida do mundo, sem pedir nada em troca, sem contar para ninguém. Dona Mércia sentiu o chão fugir dos pés. A mão dela subiu sozinha até a boca, abafando um soluço que escapou antes mesmo de ela entender por quê. Os olhos encheram de lágrima de uma vez, e ela ficou ali, paralisada do lado de fora da vidraça, sentindo a raiva toda se desmanchar e dar lugar a uma vergonha funda, daquelas que doem no osso. Mas não era só vergonha. Tinha mais. Tinha alguma coisa naquele rosto enrugado da velhinha na cama. Alguma coisa no formato daquele queixo, no jeito daqueles olhos, que puxou lá do fundo da memória de Mércia uma lembrança que ela tinha passado a vida inteira tentando enterrar. Naquele instante, a anciã virou de leve o rosto na direção da janela, e os olhos cansados dela, por um segundo só, encontraram os olhos marejados de Mércia do outro lado do vidro. E o mundo de Dona Mércia parou de girar, porque aquele rosto ela conhecia. Conhecia bem demais. Dona Mércia ficou um tempo que pareceu uma vida inteira parada do lado de fora da janela, sem conseguir respirar. Não podia ser. A mãe estava internada, num lugar longe,
num daqueles asilos que a gente paga para não precisar lembrar. Mércia tinha deixado ela lá anos atrás, no auge de uma mágoa antiga que nem ela mesma sabia mais explicar direito. Uma briga, palavras duras ditas dos dois lados, um orgulho que cresceu feito muro entre mãe e filha. E Mércia, ferida, fechou o coração, assinou os papéis, pagou a mensalidade e jurou esquecer. E esqueceu. Ou fingiu que esqueceu, que é a mesma coisa por fora e bem diferente por dentro. Só que ali, naquela cama humilde, debaixo de cobertas remendadas, estava aquela mulher. Viva, cuidada, amada por mãos que não eram as da própria filha. Mércia empurrou a porta da casa velha com as mãos trêmulas. A madeira rangeu alto naquele silêncio. Aparecida se levantou num susto, se pôs na frente da cama feito quem protege um filhote, o rosto pálido de medo. Ela já esperava o pior. Esperava o grito, a humilhação, a demissão na hora. Abriu a boca para se explicar, para implorar, mas Mércia não estava olhando para ela. Mércia olhava só para a cama, para a velhinha. Deu um passo, depois outro. O queixo tremia, as pernas mal seguravam o corpo. E num sussurro rouco, quase sem voz, ela chamou a mãe pelo nome. Aquele nome que ela não pronunciava havia tanto tempo que quase tinha esquecido o gosto dele na boca. A anciã demorou a focar. Os olhos cansados vagaram um instante, perdidos. E então, devagar, alguma coisa se acendeu lá dentro deles. Um reconhecimento, uma luz fraquinha, mas teimosa. Os lábios da velha se mexeram, sem som nenhum, formando uma única palavra. O nome da filha. Minha filha. E uma mão enrugada, fina, trêmula, se ergueu devagar de cima da coberta, estendida no ar, procurando. Mércia desabou. Não teve orgulho que segurasse. Caiu de joelhos ao lado daquela cama, agarrou aquela mão com as duas mãos dela e encostou nela o rosto encharcado de lágrima. E pediu perdão. Pediu perdão entre soluços que vinham de muito fundo, de anos guardados a 7 chaves. Perdão por ter ido embora. Perdão por ter trancado a gaveta. Perdão por ter deixado a própria mãe num quarto de asilo enquanto enchia caminhão de ovo e contava dinheiro que não aquecia nada. E foi Aparecida, ao fundo, chorando baixinho, que contou o resto da história. Contou que tinha trabalhado, tempos atrás, naquele mesmo asilo onde a velha estava. Contou que via aquela senhora definhar num canto, sem visita, sem carinho, esquecida feito mala velha, que ninguém aparecia, que a mulher chamava por uma filha, que nunca vinha. E contou que, quando soube que iam transferir a velha para um lugar pior ainda, por falta de pagamento, ela não teve coragem de deixar acontecer. Pegou a velha e trouxe para perto. Foi atrás de emprego justamente ali, na granja, sem saber, no começo, que a patroa era a tal filha. E quando descobriu, ficou calada. Por medo, sim, mas também porque achava que nenhuma mãe nesse mundo merece morrer esquecida. Então, cuidava da velha em segredo na casa dos fundos, com o pouco que ganhava, levando chá toda a tarde, conversando, penteando o cabelo branco, fazendo as vezes de uma filha que tinha sumido. Dona Mércia ouviu tudo de joelhos, sem soltar a mão da mãe. E quando a Aparecida terminou, Mércia se levantou, foi até ela e abraçou aquela mulher como quem abraça uma santa. Porque era isso que a Aparecida tinha sido. A pessoa mais pobre daquela granja tinha guardado, sozinha e em silêncio, a maior riqueza daquela casa. Deixa esse velho aqui parar a história para te dizer uma coisa. De coração. Eu rodei muito mundo. Vi fazenda valer fortuna, vi boiada que não acabava, vi gente acumular terra até onde a vista alcança. E vou te falar com a sabedoria de quem já está mais perto da porteira de saída do que da de entrada. Nada disso vale um pingo se a gente deixa a própria gente para trás. O orgulho é o boi mais bravo que existe. Ele chifra quem cria ele.
A Mércia quase perdeu a mãe para esse boi. E quem segurou a porteira não foi o dinheiro dela, foi a bondade de uma empregada que não devia nada a ninguém e mesmo assim deu tudo. Se eu estivesse no lugar dela, da Mércia, eu só rezava para ter chegado a tempo. E graças a Deus, ela chegou. Os dias depois daquela tarde foram outros naquela granja. Mércia trouxe a mãe de volta para a casa grande. Botou ela no melhor quarto, o de janela para o nascente, para a velha acordar com o sol batendo no rosto. E passou a cuidar dela com as próprias mãos, junto com a Aparecida, as duas lado a lado, revezando o chá da tarde que agora não era mais segredo de ninguém. A velhinha foi recuperando as forças aos poucos. Voltou a sentar na varanda. Voltou a rir. E aquela casa, que tinha cheiro de cera e silêncio, foi enchendo de novo de som de gente, de conversa, de vida. A frieza de Dona Mércia foi derretendo devagar, feito geada quando o sol sobe. Ela voltou a ser filha. E sendo filha de novo, virou também uma pessoa melhor com todo mundo em volta. E não esqueceu de Aparecida. Não, senhor. Num domingo, com a granja toda reunida no terreiro, Mércia fez questão de contar, na frente de todos, o que aquela mulher tinha feito. Contou da casa dos fundos, do chá de toda tarde, do segredo guardado por puro amor. As mesmas empregadas que um dia cochicharam veneno na cozinha, baixaram a cabeça, envergonhadas. E ali, diante de todo mundo, Mércia anunciou que Aparecida não era mais empregada daquela casa. Dali para frente, ela seria a administradora da granja inteira, com casa própria no terreno, com terra no nome dela, com salário de gente que se respeita. Mas, mais que tudo isso, Mércia disse uma coisa que valeu mais que qualquer cargo. Disse que, dali para frente, Aparecida era da família, irmã de coração. Porque irmã de verdade é aquela que cuida da nossa mãe quando a gente não tem coragem. E assim a história se fechou, com as 3 mulheres na varanda da casa grande, num fim de tarde igual àquele que começou tudo. A mãe no centro, mais forte, sorrindo para o pôr do sol. Mércia de um lado, segurando a mão dela. Aparecida do outro, finalmente em paz. E lá no fundo, os galpões brancos, as galinhas, o império de ovo que de repente tinha virado coisa pequena perto do que importava de verdade. Porque a maior riqueza dessa vida, meu amigo, nunca esteve no galpão. Esteve sempre na compaixão, na mão estendida, no chá levado com carinho para quem o mundo já tinha desistido. O dinheiro compra o galpão, compra a terra, compra o caminhão. Mas o amor que faz uma estranha cuidar em segredo da mãe abandonada de outra pessoa, esse aí não tem preço, não tem leilão, não tem comprador. Esse aí a gente só recebe e só dá de graça. Daqui pra frente, Aparecida não é mais empregada dessa casa. A administradora da granja inteira, com casa própria no terreno e terra no nome dela. Isso, Aparecida agora é da família. Irmã de coração. Espero que essa história tenha aquecido o seu peito como aqueceu o meu ao contar. Cuida da sua mãe enquanto ela está aqui. Cuida do seu pai, da sua gente, dos seus bichos. Não deixa o orgulho chifrar o que você ama. E se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like, escreve aqui embaixo de onde você está me ouvindo e se inscreve no canal para não perder o próximo causo, que eu tenho muito mais guardado para te contar. Cuida de você e a próxima história eu já estou deixando para você aqui na tela final. Deus abençoe cada um de vocês.